Boa noite, meus amados. Olha nós juntos outra vez. Aqui, eu daqui, você daí. Eu daqui lendo esta palavra, você assentado no seu sofá, ou talvez até deitado na sua cama, não sei que local você está, que posição você está. O importante é que nós estamos juntos nesta palavra fiel e verdadeira. Uma palavra que não algemas, mas sim que ela liberta. Então vamos se libertar nessa noite com esta palavra. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas venham ter acesso a esta palavra e venham entender a posição dela e Deus, né? Aonde que ela se encontra com Deus. Você vai entender, cara, quando nós aprendemos isso, estudamos, nós entendemos, isso é maravilhoso, nos liberta, né? Das unhas dos lobos. Então compartilhe nas suas redes sociais, vá lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube e se inscreva lá. Não vai te custar nada, mas você vai estar ajudando esse canal a alcançar outras pessoas, que assim como você um dia te alcançou um dia, esta palavra vai alcançar outras pessoas quando você colabora para que esse canal venha crescer. Quanto mais esse canal cresce, mais pessoas vai ser alcançada por esta palavra. Amém? Dê um like também nessa página no Facebook, Ed do Teclado, para juntos nós formarmos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela é espiritual. Por isso que aonde estiver uma pessoa ou mais reunida nesta palavra, ali está a Igreja de Cristo. Hoje, neste momento, nós podemos estar aqui em 5, 10, 20, não sei quantas pessoas ou mais, mas nesse mesmo horário, reunido com outras pessoas, vai estar também mais gente reunidas. Como a nossa congregação é com Cristo, não é com homem, então todos estão congregados em Cristo. Amém, meus amados? Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Amém? O tema da nossa ministração é: o que é preterismo? Amém? Mas eu pedi licença, a nossa pregação hoje é curtíssima. Eu vou pedir para você me dar um pouco da sua paciência, né? Para me passar uma palavra que quem teve acesso ao Facebook, né? Ainda hoje, eu pus um scrap no Facebook lá, né? Deus, Ele está em todo lugar. Foi assim que eu escrevi, que acho que muita gente viu, eu vi que muita gente teve acesso. Aí eu falei, se você acha que Deus está em todo lugar, comente aí. Põe sim ou não, Deus está em todo lugar. Põe sim ou não. Mas muita gente teve acesso, que eu vi, muita gente que teve acesso, né? Mas ninguém teve a coragem de dizer sim ou não. Deus está em todos os lugares. Deus não está em todos os lugares. Então, meus amados, isso me mostra o quanto a Igreja de Cristo, ela não aprendeu nada ainda. Porque se você, que é um leitor da Bíblia, e não colocou lá, viu esse escape, não colocou lá um sim ou não, isso só nos mostra o quanto que você não entendeu, não entende ainda da palavra de Deus, você se sente envergonhada de colocar lá um sim ou não e errar. Como isso fosse acabar o mundo com o erro que você errasse. Até porque as perguntas, quando eu faço esse tipo de pergunta pelo Facebook, a resposta ela é única, né? Não tem como errar. Apenas a igreja não tem a confiança
do que ela tem ouvido, do que ela tem aprendido, seja lá onde for, seja aqui por nós, ou seja por uma tal de igreja. Ela não tem a confiança. Ela pensa que se expondo assim, e quando erra, alguém vai falar, vai fazer lorota com ela. Não é isto. Então, meus amados, se você não colocou lá, mas eu vou te dizer. O que é que o mundo inteiro, eu nem vou dizer a nível Brasil, mas o que é que o mundo inteiro confessa? Que Deus, Ele é onipresente. Seja bem-vindo, acho que é Rosirene, daqui eu estou hoje, a letra é pequena, mas sejam todos bem-vindos. Então, todo mundo confessa isto, que Deus, Ele é onipresente, ou seja, Deus é o único que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Todo mundo confessa isso. Mas aí vem o ponto-chave, aonde eu quero chegar. Se Deus, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Então, se eu dar mais trocado, se Deus está nas matas, nas árvores, né? Deus está nas águas, nos mares, Deus está nas estrelas, na água que a gente bebe. Será que Deus não está em você? Você acha que Deus não está em você? É lógico que Deus está em você, está em todos nós. E a outra pergunta, o outro ponto-chave que eu quero chegar, esse para mim é o mais ideal. Se Deus está em mim, está em você, por que eu deixo a minha casa e vou buscar Deus num local aonde a própria palavra diz que Ele não está lá? Deus não está nesses templos feitos por mãos de homens. Deus está em mim, está em você, está em todos nós. E se Deus está em mim, Ele está em você, para que eu vou sair do meu lugar para ir buscá-lo? Buscá-lo aonde Ele não está. Meus amados, é isso que eu quero que você pense, você raciocine, antes de blasfemar de Deus. Porque uma vez que Deus está em você, e você vai buscá-lo num local chamado igreja, num local chamado monte, você está blasfemando de Deus. Se você pudesse ouvir a voz de Deus, você ouviria. Eu não estou nesse local, eu estou em você. Eu estou em você. E aí? Perdão pelo tempo, mas me desceu aqui agora um véu e eu vou expor esse véu aqui também. Não estava programado para isso. Até ontem eu recebi um vídeo pelo WhatsApp de um grupo de gente, eu nem sei de onde era eles, nem quero saber, de um grupo de gente que saiu evangelizando pelas ruas, e uma meia dúzia deles tocando violão, né? E cantando aquele hino, Deus está em você. É um hino, acho que esse hino é conhecido mundialmente. Deus está em você, o Espírito Santo se move em você.
Meus amados, você vê que a igreja, eu acho que esse deve ser o único hino verdadeiro da harpa cristã. Porque é verdade, a letra é verdadeira, deve ser o único verdade, o único hino verdadeiro. E se eu canto esse hino, e no caso desse grupo que saiu evangelizando, dizendo que Deus está nele, o Espírito Santo se movia nele, meus amados, se eu canto isso, eu confesso que o Espírito Santo se move em mim. Por que eu vou buscar Espírito Santo e aonde? Essa é a pergunta. Por que eu vou buscar Espírito Santo e aonde? Porque a próprio hino, a letra do hino está dizendo que ele se move em mim. Não é dentro de uma chamada igreja. É em mim que ele se move. Deus está em mim. Se Deus está em mim, meus amados, aonde mais eu vou buscá-lo? Pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí. Me ajuda aí. Eu estou lembrando, trazendo à sua mente essas coisas, para você ter na sua mente o tamanho das blasfemas, que se blasfemas de Deus, chamado dentro dessas religiões, o quanto que os pastores faz você blasfemar de Deus dentro dessas tal religiões. É para você ter conhecimento. Se você tem esse conhecimento, você não vai blasfemar de Deus. Você não vai buscar Ele no local onde a própria palavra diz que Ele não está lá. Se você tem esse conhecimento, você não precisa de oração de ninguém. Meus amados, se eu tenho Deus dentro de mim, se eu tenho o Espírito Santo que se move em mim, eu preciso de oração de mais ninguém em cima dessa terra? Não preciso. Porque o maior está dentro de mim. Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso de oração forte. Não, o forte está dentro de mim. E por que meus amados, não blasfeme de Deus. Se o hino diz que o Espírito Santo se move em você, isso quer dizer, sabe o que é que isso quer dizer exatamente? Que o Espírito Santo anda com você. Você vai dirigindo seu carro, o Espírito Santo está ali com você. Chegou no farol, você fica parado, olhando o farol abrir. Enquanto você está olhando o farol abrir, o Espírito Santo está vigiando você. Aqui não vem não que eu estou aqui. Aqui você não mexe. Aqui você não tem poder. Ninguém penetra aqui. Não tem bala perdida que vai tocar em você. Eu estou vigiando. Não tem bala perdida, não tem nada que possa lhe tocar. Isso é confessar o poder do Espírito Santo em você. Esse poder que está em você. Que os pastores não ensinam isso para você, com medo que você venha ter esse entendimento e saia daquele local e os cofres vão esvaziar. Essa é a mais pura realidade. Meus amados, vamos se acordar, vamos parar de tanta ignorância, tanta blasfêmias. Se o Espírito Santo está em mim, se o Espírito Santo se move em mim, eu preciso de um pedaço de pão para que eu tenha comunhão com Ele. Se o Espírito Santo ele está em mim, Ele se move em mim, eu preciso de um copo de suco para que eu tenha comunhão com Ele.
Não preciso, meus amados. Aí você vê essa multidão, diz, segundo as estatísticas, diz que são 60 milhões de crentes blasfemando do Espírito Santo. Porque ter ele em você e buscar ele no local que ele não está, isso é uma blasfêmia. Amém? Bem, eu já dei o meu recado. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de João. No livro de João, no capítulo 21. Então, meus amados, preterismo. Isso tem se falado muito por essas redes sociais, né? Os pastores que se reúnem por essas redes sociais, nesses chamados podcast, né? Eles brigam de um lado, pior que eles ficam brigando entre eles mesmos, né? Eles fazem o podcast para eles mesmos ficar debatendo entre eles mesmos. Aí você já vê que eles não entendem nada de Deus. Mas dentro desses podcasts eles dizem que preterismo é uma doutrina. Mas preterismo não é doutrina. Preterismo, são duas linhas de entendimento. Ou você não tem como falhar. Tem dois entendimentos. Os dois entendimentos é preterismo. O preterismo, ou ele te mostra que Jesus voltou no ano 70 e você, nessa crença, você é um preterista completo, um preterista que entende o que é a palavra de Deus, que no ano 70 foi o resumo de tudo, né? Como é que chama? Consumação, não é bem essa consumação, agora me falhou a palavra. É a graça consumada, né? Tudo que a Bíblia fala consumou-se no ano 70. Quem crê assim, quem lê entendeu assim, ele é um preterista genuíno. Mas tem aqueles que não crê na consumação da Bíblia, das profecias, né? Dos profetas, até mesmo das profecias de Jesus de Nazaré. Quem não crê que isso se consumou no ano 70 é um preterista também. Só que ele é um preterista futurista, que pega o preterismo dele e traz para os dias de hoje, mas não deixa de ser um preterista. Então, preterismo são duas linhas de entendimento. Ou você é um ou você é outro, mas você é um preterista. Sejam todos bem-vindos. Pois ou você é um ou você é outro, mas você nunca vai deixar de ser um preterista. Ou você é um preterista genuíno, aqueles que creem na consumação dos fatos, né? Dos fatos, ou você é um preterista futurista. Para você vai acontecer. E os pastores ensinam isso por quê? Enquanto você é um preterista futurista, venha dinheiro. Nunca Jesus vai voltar, né? O preterista futurista acha que Jesus não voltou. Então, para os pastores, isso é mel no pão. Porque se você ainda está esperando Jesus voltar, você tem que estar lá dentro. Ainda mais ele diz, se Jesus voltar, você não estiver aqui dentro, você vai para o inferno. Então você é um preterista futurista, usado desfrutando de você, da sua inocência, da sua falta de entendimento. Mas que todo mundo é preterista. O preterismo não é uma doutrina,
é a visão. Uma visão que nós temos, entendemos, junto com nossos entendimentos, nós vemos esta visão acontecida no ano 70, o final de todas as profecias, no ano 70, né? Onde o templo foi abaixo, no ano 70. Então, é uma visão que nós temos. Então, o preterismo é uma visão que serve para nós ver aquilo que já aconteceu. A visão do tempo, eu até escrevi aqui do lado, né, para não esquecer algumas palavras importantes. A visão do tempo em que a escrita a escrita está no pretérito passado, né? A escrita, tanto o Velho Testamento como as profecias, elas estão num pretérito passado. Quem tem esta visão, que vê que as profecias, o Velho Testamento, a lei de Moisés, ficou num pretérito passado, esse é um preterista genuíno. É um preterista genuíno. E quem não tem essa visão, fica achando que Jesus não voltou ainda, e está esperando. Enquanto ela está esperando, o pastor, venha, faça um voto, faça uma campanha, dê seu dízimo. O preterismo é o tempo que a escrita está no pretérito passado, do presente e do presente ou do futuro. São essas três coisas. Ou você é um preterista do passado, onde você vê que aconteceu, a própria palavra mostra que aconteceu, né? Ou senão Jesus é muito mentiroso, e nós vamos ler algumas passagens aqui. Ou você é um preterista do presente, não, ele vai voltar hoje. Você crê desse jeito que Jesus vai voltar hoje ainda? Porque já estão dizendo, eu já ouvi falar aí, que diz que o Papa vai morrer por esses dias, e é o fim de tudo. Onde o homem da iniquidade vai entrar, vai mandar. Só que a Bíblia não fala nada disso. O que a Bíblia não mostra, o preterismo, o pretérito do passado, nos mostra que esse homem viveu, que não era um homem só, não é um homem que eles dizem, né? Que uma hora eles falam que é um religioso, que é o Papa, outra hora fala que é um político, que é o Lula, outra hora fala até que é eu. Mas quando você tem um entendimento do pretérito passado, você quer tudo aquilo que era contra Cristo, né? Eles falam do anticristo, né? É tudo aquilo que é contra Cristo. Então, se eu nego as profecias de Jesus, eu estou contra ele, eu sou o anticristo. E é o que mais nós vemos dentro dessas igrejas aí. Todo mundo negando as obras feitas na cruz, conquistadas naquela cruz. Então, meus amados, é três tipos de pretérito, ou futuro, presente ou passado. Eu, por exemplo, eu creio no passado. Porque as profecias falam, o histórico lá em Israel mostra que aconteceu. Então, eu pelo menos, eu tenho certeza que eu estou certo no meu preterismo. Agora, aqueles que futura, dizem, não, Jesus vai voltar, vamos esperar, Jesus vai voltar. E é tudo que os pastores querem, que você entenda que Jesus ainda vai voltar. Quando uma pessoa acredita que as profecias aconteceram, esse é um preterista genuíno, preterista do passado. No ano 70, ela é um preterista real. E quando ela acredita que as profecias ainda vão acontecer, então ela já está contra o Evangelho de Cristo, e ela vira o quê? Um preterista futurista. Ela é um preterista futurista, porque preterismo não é uma doutrina, e sim um acontecimento.
que aconteceu no ano 70. Amém, meus amados? Então, vamos ler algumas passagens bíblicas aqui para nós chegar mais essa clareza. Vamos trazer luz, um pouco de luz a tudo isso que eu falei. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21, do versículo 18 ao 23. Versículo 18. Em verdade, são palavras de Jesus de Nazaré. Então, se eu sou um preterista do passado e eu sou de Satanás, então o primeiro cara que é de Satanás aqui é Jesus de Nazaré, porque foi palavra dele. 18. Em verdade te digo que quando eras, Jesus falando com Pedro, né? Se eu talvez não faça leitura bíblica, não tenha esse costume de fazer leitura bíblica, e a gente deixamos algum que não dá tempo, no nosso vídeo não dá tempo de ler a Bíblia inteira, então nós temos que pegar aqueles versículos mais de clareza. E Jesus falando com Pedro assim, Jesus falando, isso aqui é uma profecia, né? Jesus está falando para Pedro que tipo de morte ele ia morrer. Preste atenção. Então, se isso todo, essa consumação não aconteceu no ano 70, isso aqui também é mentira. Vamos ler? Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Então, Jesus falando para Pedro, quando tu era moço, tu ia quando tu queria, tu vestia o que queria, tu ia quando tu queria, não tinha ninguém para impedir isto. E quando tu ficar velho, vamos ver, quando tu querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo com isso? Quando tu ficar velho, daqui mais um tempo, tu vai estender as tuas mãos para alguém te algemar e fazer de ti o que ele quiser, não o que tu queres. Cingirá e te levará para onde não queres. Ou seja, Pedro morreu, né? Segundo conta a história, morreu de cabeça para baixo, pregado numa cruz de cabeça para baixo. Então Pedro queria isso? Não. Está se cumprindo o quê? A profecia de Jesus. Onde não queres. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então morrer, para Pedro morrer de cabeça para baixo, isso era uma glória para ele. Por quê? Porque Jesus morreu também, crucificado. Para Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Jesus, nessa passagem aqui, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já andava lá pelo Jerusalém, mas já tinha ressuscitado, já tinha sido morto, já tinha sido ressuscitado, e ele teve esse encontro com Pedro, essa conversa com Pedro. Versículo 20. Então Pedro voltando-se, né, vê aqui no versículo 19, né, e assim de falar, acrescentou, Jesus disse, me segue, vamos, me segue. E Pedro foi seguindo Jesus de Nazaré. Já tinha sido ressuscitado, mas estava no seu corpo. Então, era Jesus de Nazaré, não era o Cristo. Era Jesus de Nazaré que estava no seu corpo ainda. Acrescentou, segue-me. Então, Pedro seguiu, né? Ia seguindo Jesus de Nazaré. E Pedro voltou-se, virou-se assim, né? E viu que João vinha seguindo eles lá atrás também. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo amado,
Cadê? O discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? João. O qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto este? Pedro tinha um certo ciúme de João, né? E Jesus chamou ele para seguir ele. E quando começaram a andar, Pedro olhou para trás e viu que o discípulo amado João ia seguindo também. E Pedro fez a pergunta com ciúme, com um pouco de ciúme, ele fez esta pergunta: Senhor, cadê? No versículo 21, né? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este, João? Eu vou te seguir, e este? Vai acontecer o que com ele? Jesus respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça, meus amados, isso é loucura para os crentes. Se eu quero que ele, João, permaneça até que eu venha, que te importa? Agora, meus amados, se isso aqui que eu li para você aqui, que eu escrevi aqui separado, se isso não for verdade, como nós podemos acreditar nessa parte aqui, né? Nas profecias de Jesus, diz: se eu quero que João ele permaneça até que eu volte, que te importa, Pedro? E se Jesus não voltou, cadê João? Cadê João? Deve ser um desses profetas dentro dessas igrejas por aí. Porque, segundo conta a história, João morreu no ano 103. Então, Jesus falou isso aqui lá por volta do ano 33, né? Diz a história, foi quando ele foi morto. E logo ele ressuscitou e falou isso aqui. João, Pedro, eu quero que você tenha a ideia, tenha na consciência o peso de uma profecia. O mundo ele pode virar de cabeça para baixo, mas uma profecia ela não pode falhar. Não pode. E principalmente sendo uma profecia do próprio Jesus de Nazaré. Então, é que eu quero ser sua consciência pega esse peso do que é uma profecia. O que aconteceu com João depois dessa profecia de Jesus não pode falhar. João, de tanto ele falar coisas com o imperador Nero mandou matar João. Essa história não está na Bíblia, mas está nos livros de Israel, na história. João, o imperador Nero, de tanto João falar coisas contra ele, o Nero mandou matar João, mas não conseguiu. Aí, onde entra a passagem dele para a ilha de Patmos. Olha o caminho, meus amados, olha o caminho da profecia. Se Nero consegue matar João, essa profecia aqui, dizendo que João ia ficar vivo até a volta dele, para servir de testemunha que ele ressuscitou, como era que ficava essa profecia? Como, meus amados? Mas Nero não conseguiu matar João. Foi aonde Nero mandou prender. Nero entendeu que tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Eu não posso te matar, mas vou te prender. É lógico, era o caminho mais seguro para João permanecer vivo diante de tanta guerra. Ia permanecer vivo
para testemunhar as profecias de Jesus. Aonde? Na ilha de Patmos. Lá ele estava seguro. Você me entende? Como eu não sei se você, já que essa história não está na Bíblia, eu vou falar como que Nero tentou matar João. Nero mandou fazer um tacho de alumínio bem grande, mandou encher de óleo, porque só o óleo consegue atingir 200 graus. Então, no pensamento de Nero, com aquele óleo a 200 graus, era só descer João e subir só o osso. Talvez nem o osso sobrasse, né? Só o osso. A carne derretia no óleo quente. Foi mesmo que nada. Nem o cabelo dele queimou. Aí Nero entendeu, mas mandou prendê-lo na ilha de Patmos. Foi assim, é assim que se cumpriu a profecia de Jesus de Nazaré, que João ia ver ele voltar, assim como ele voltou no ano 70. Jesus voltou no ano 70, João testemunhou, e no ano 103, no ano 80, se não me engano, João acho que foi preso lá pelo ano 68, pelo final do ano 68. No ano 81, se não me engano, ele já tinha sido solto, porque outro imperador já tinha entrado, Vespasiano entrou e mandou soltar João, libertar João. Então foi apenas para cumprir a profecia, porque se Nero mata ele, está aí uma profecia furada. Amém? Eu acho que eu já até falei demais, né? Mas vamos ler mais, já terminamos, paramos no versículo 22. Que importa quanto a ti, segue-me. 23. Vamos ler até o 23. 23. Então se tornou corrente entre os irmãos, por causa disso aí, né? Se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo, João, não morreria. Se João não morreu, cadê ele? Se Jesus não voltou, cadê João? João tem que estar vivo. Porque a profecia é esta. Ele ia testemunhar a volta de Jesus. Se João não morreu, se Jesus não voltou, cadê João? João tem que estar vivo. Amém, meus amados? Então, uma vez que João morreu, Jesus voltou, João morreu, e tudo isso aqui que eu falei para você separado aqui se cumpriu. O discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Foi isso que Jesus falou. Jesus não falou que João não iria morrer. Jesus falou que João ia ficar vivo até a volta dele. Tá bem? No livro de Apocalipse, abra sua Bíblia aí, Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. É isso mesmo, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, né? Que é o mesmo Pedro que nós estávamos falando. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram, é isso que é, obtiveram fé, igualmente, uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu vou ler o 2, eu só relatei o versículo 1, eu vou ler o 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, isso aqui era o anjo mostrando para João, lá na ilha de Patmos, o que ia acontecer. Não era uma profecia. João aqui não estava profetizando. João está recebendo uma visão. Por que João
e não Pedro, e não Tiago, ou até mesmo não Paulo. De quem era a promessa de ver Jesus? João. Então a palavra era para ele. Não podia ser para outro. Com quem estava a profecia de ver ele na volta? João. Então o anjo tinha que mostrar isso para quem? Para João. E não para os outros apóstolos. Amém, meus amados? E Apocalipse ainda, no capítulo 21. Já estamos quase terminando. Eu falei que hoje ia estar rápido, mas vamos andar rápido hoje. Apocalipse capítulo 21, do versículo do 1 ao 4. Presta atenção. Versículo 1. Vi novo céu, na visão de João, né? O anjo mostrou para João. Não podia ser para outro. Que não era Paulo, não era Pedro, não era Tiago, a testemunha de João, de Jesus. Quem era o testemunha de Jesus? João. Então, era para João que ia ter que ver essas coisas. Vi novo céu e nova terra. Por isso, primeiro, é isso mesmo, nova terra, por isso, não, perdão, é que a letra aqui está meio ligada na palavra. Pois vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Você vê que a palavra, ela não está dizendo aqui, porque se o livro do Apocalipse ainda vai se cumprir como diz nas religiões, a palavra aqui estará para estar como? Vai passar um dia, sabe Deus quando, mas João viu passar. João viu passar. Então o cara que João está vendo aqui, na verdade, eu até já fiz um vídeo sobre isto, né? O que é que João estava vendo aqui, na verdade, passar? A velha aliança, o Velho Testamento. João vendo ele passar. Mas a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também, a turma leva aqui tudo no literal, né? Mar, quando a Bíblia está falando de mar, está falando de gente, gentil até, né? Não está falando dos judeus, está falando dos gentios. Passar. Vi também a cidade santa. Você vê que tudo João estava vendo. João não vai ver um dia, se Deus quiser. Você está me entendendo, meus amados? Porque você dá mais trocado um pouco ainda. Se Jesus não voltou, vamos considerar isso. Se Jesus não voltou, João está vivo, então a palavra estava aqui, eu verei, já que é ele aqui, João, é o verbo da escrita que nós estamos lendo. Um verbo não pode mudar, tudo se muda, mas o verbo aqui não muda, e o verbo aqui, nesse caso aqui, é João. Então, nesse caso, João até poderia estar vivo e tocado debaixo de alguma loca de pedra por aí, ou dentro dessas igrejas por aí. Mas só que aqui era para ele ter escrito aqui, eu verei. Um dia, Deus sabe quando. Mas ele está dizendo aqui, eu vi. Ele viu, ele não vai ver. Nem ninguém vai ver. Ele está dizendo que eu vi, eu vi. Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. Ataviada como noiva. Jesus de Nazaré era o que para a igreja? O Jesus de Nazaré era o noivo. Ele casou com a igreja? Não. Porque antes dele casar, ele morreu. Né?
E como diz a palavra, a igreja ficou livre para casar com outro. E com quem a igreja casou? Com Cristo ressuscitado. Então o Cristo ressuscitado, ele não é noivo da igreja como se prega dentro das religiões. O Cristo ressuscitado é o marido da igreja. A igreja é a esposa do Cristo ressuscitado, não é noiva. Porque quando se prega dentro da igreja que a igreja é noiva, está dizendo que a igreja é uma prostituta. Porque ela vai ter dois maridos, Jesus de Nazaré, que era o corpo, e o Cristo ressuscitado, que é o espírito, chamando a igreja de prostituta. Mas é falta do quê? Do preterismo aqui, que eles futuram o preterismo aqui. Noiva, como noiva, Jerusalém, cadê? Onde nós paramos aqui? Vi também a cidade santa, a noiva, Jerusalém que descia do céu. Então se ela descia do céu, essa noiva é o quê? Espiritual, não é carnal. No céu não tem carne lá. Então, espiritual, entenda isto. Descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para quê? Para seu esposo. Ela não tinha. João na ilha de Patmos, tudo estava acontecendo, mas a igreja não tinha sido esposa ainda, estava como noiva. Ela passou a ser esposa de Cristo depois do ano 70. Aqui, como noiva, com seu esposo, né? Adornada para o seu esposo. 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles, porque até então ele não habitava. Deus não habitava em Moisés, Deus não habitava nos apóstolos. Eles eram, o Espírito era tipo uma manifestação, né? Como você se vê dentro dessas igrejas, aí diz que a pessoa está manifestada. Seria mais ou menos isso. O Espírito de Deus manifestado naquela pessoa, para que ela possa fazer aquele trabalho. E nesse caso, perdão o horário, e nesse caso, quando Deus se manifesta num corpo, seja eu, seja você, ou naquele tempo mesmo, para realizar o trabalho, então quem realizou o trabalho? O Espírito e não o corpo. Então deixa eu resumir. Jesus de Nazaré, o corpo, ele não fez milagre. Quem foi que fez milagre? O Espírito que estava dentro dele. Esse realizou milagre usando aquele corpo. Como isso pode acontecer hoje. Um de nós fazer o milagre, o Espírito está manifestado em nós, que está manifestado em nós, fazer essa obra. Aos olhos humanos, foi eu que fiz. Mas não foi eu que fiz. Foi o Espírito que está em mim. Deus mesmo está com eles. 4. Vamos ler até o 4, né? E lhe enxugará os olhos. Lhe enxugará os olhos. Espírito não chora. Espírito não chora. Então você vê que está se falando da igreja que hoje é uma igreja espiritual. Não que essa carne seja um espírito, mas o Espírito que vem morar em nós aqui, ó. Não foi que nós lemos aqui. O Espírito que ia habitar em nós, hoje ele habita em nós, né? Então o Espírito, esse habita em nós. Quem pode chorar? O corpo, como Jesus de Nazaré chorou. Amém, meus amados?
Com eles, habitará com eles, aqui a palavra, habitará com eles, habitará, não habitava ainda, habitará, só depois do ano 70 que habita, habitará com eles. 4, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Espírito não chora, espírito não tem sentimento, espírito não chora, espírito não come, espírito não bebe, espírito não tem sono. E a morte já não existirá. Essa morte que não existirá era do espírito, que quando esse corpo tombava, o espírito ia para a cova com ele, ficava preso. A morte tinha esse poder de prender o espírito que estava naquele corpo, naquela cova. A carne se acabava ali, mas o espírito permanecia lá, que o espírito não se acaba. Está me entendendo? Quando Deus veio habitar em nós, a morte, Ele venceu essa morte. Hoje, nosso espírito, quando essa carne tombar, nosso espírito não vai mais à cova, já sobe direto para o Pai. Não existirá, a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não vai passar. Não vai passar. Então, se Jesus vai voltar, tudo isso aqui teria que estar no pretérito futuro, mas está no pretérito passado. Passaram. Pretérito passado. Amém, meus amados? Apocalipse ainda, no capítulo 22, tem essa passagem mais uma. Versículo 12. Cadê? 22, 12. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. 2000 anos se passaram. Mas sem demora, no ano 60 e alguma coisa, que o Apocalipse achou isso, que no ano 68, para o ano 70, ia demorar? Não ia. E é como está escrito aqui, eis que venho sem demora. Para os crentes, 2000 anos não é demorado, não. É demais para a minha cabeça, né? Sem demora. E comigo está o galardão, está com Jesus, que ia ser entregue ao povo na volta dele. Aqueles que não fossem condenados iam receber esse galardão, que seria o que? O Espírito de Deus. O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Eu sou... Ele é saudoso, né? Tá bom. Vai dizer, embaixo vai dizer eu sou o Alfa, o Ômega, essas coisas aí, né? E para nós encerrar, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler do 19 ao 21. Esse livro de Mateus, os 4 evangelhos. Eu gostaria que aparecesse um teólogo desse que diz que é doutorado, estudou hebraico, saravaico, estudou tudo, e ele achasse aqui nesses 4 evangelhos aonde que esses escritores estão falando conosco. Porque os 4 evangelhos só fala com o povo judeu, com o povo de Israel. Não tem nada direcionado a nós. Nada. Mas eles pegam, futuriza tudo e traz para a igreja. A igreja, sem entendimento, vai engolindo tudo. Eles não querem saber ele lê o texto, não vê o contexto histórico, cultural, temporal, né? E para isso nós vamos ler agora, mas até a gente fechar aqui, 19 e 20. Na verdade, vou ler até o 34, viu?
para ficar bem esclarecido. 19, ainda deu 19. Versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem, naqueles dias, no dia do juízo que aconteceu no ano 70, para uma mulher grávida correr dos soldados romanos, ia ser muito difícil para elas. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Muitos judeus, quase 3 milhões de judeus foram mortos e muitos judeus tiveram que fugir para as montanhas. Muito frio nas montanhas. Não se dê no inverno, nem no sábado. Os judeus não podiam andar mais de que 2.000 metros no sábado. E eles iam ter que correr, iam ter que fugir para não serem mortos. 21. Isso se chama conjugação de verbo, né? Você lê o texto e vai procurar o contexto histórico, cultural e temporal daquele povo, como eles viviam. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Nesse tempo, no tempo que essa tribulação iniciou-se no ano 66, no meado de 66 e terminou em agosto do ano 70. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá nunca mais. E está os crentes esperando tribulação por aí. Não tivesse aqueles dias abreviados, né? Não tivesse aqueles dias abreviados, como Jesus não falou o dia da volta dele, mas abreviou. Abreviou como? Ele falou, ó, eu vou voltar nesta geração, na geração que eles viviam. Jesus não falou, olha, eu vou voltar numa geração incerta, daqui a 30 mil anos, não. Ele falou, eu voltarei nesta geração. Uma geração tem 70 anos, todo mundo sabe disso. Então, até o ano 70, ele teria que voltar, senão ele ia passar por mentiroso. E os anos foram passando, e aquele povo, cada vez mais certo da volta dele. Tivesse sido abreviado, ninguém seria salvo. Salvo do que aqui não está dizendo salvação eterna? Salvo da perseguição. Salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É lógico que ele abreviou uma geração de 70 anos, ele ia voltar naquela geração, é lógico que ele não podia passar do ano 70. Escolhido tais dias serão abreviados. 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ali, ou ele lá ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos. Foi isso. É só você ler a história de Israel que você vê quantos apareceu lá naquela época. Judas, não era Judas Iscariote, era... Ixi, agora me falha a memória. A história conta tudo. Falsos cristos e falsos profetas. E operando grandes sinais. Olha, falsos e operando grandes sinais. Sinais e prodígio para enganar. É para enganar, não era para esclarecer. É para engano. Então, quando você vê essas igrejas aí fazendo alguns prodígios, é engano. Se possível, os próprios eleitos. 25. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Não saia. Ou seja, você entende, meus amados? Ei, Jesus está aqui, venha de noite aqui, ó. 7 horas da noite, Jesus vai curar, Jesus vai te libertar, vem aqui, Jesus está aqui. Não saias. Ou ele
interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Não era o Cristo ressuscitado. Não era o Espírito, era o corpo ainda. E essa vinda não era uma vinda de ver, lá está Jesus, olha o corpo dele como está velhinho, 2000 anos se passar. Não é isso. Era o poder que ia se manifestar do homem. 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29, logo em seguida, vamos ler até o 34, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, não é o sol só, é o governo lá de Israel, seria o templo que caiu, seriam os sacerdotes que foram mortos, era esse o sol que ia se escurecer. A lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Não é a estrela, nós já estou cansado de fazer vídeo aqui mostrando o que é estrela na Bíblia. Estrela na Bíblia é gente. Caiu esse firmamento, é da onde eles mandam. É sacerdote, sumo sacerdote, é ancião, tudo aqui está dizendo que ia cair do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá o sinal, não era Jesus de Nazaré que ia aparecer lá. Ia aparecer no céu o que, meus amados? O sinal do Filho do Homem, de Jesus de Nazaré. Do Filho do Homem. Todos os povos da terra, que terra? Israel, se lamentarão e verão o Filho do Homem, não é Jesus, não é o Cristo, é o corpo ainda, né? É o sinal dele, o poder que ele estava com ele. Do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder, esse era o sinal, com poder e muita glória. 31, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aqui a igreja diz que é a igreja. Os cães gulosos, quando lê esse versículo aqui para enganar a igreja, enganar o povo, diz que Jesus vai escolher a igreja, vem buscar a igreja. Aqui não está dizendo que ele vem buscar a igreja. Aqui está dizendo que ele vem buscar os escolhidos. Buscar os escolhidos. Que nessa parte aqui, eu creio, que é aqueles 12 mil lá do Apocalipse, né? De cada tribo seria 12 mil, aliás, é 144 mil, que foi escolhido de cada tribo, 12 mil, 12 vezes 12, dá 144 mil, então aqui os escolhidos, vinham buscar os escolhidos, não é a igreja, é os escolhidos. Os escolhidos dos quatro ventos e de uma e outra extremidade. 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, saberei que está próximo às portas. 34, isso aqui é uma bomba, né? Nós vamos ler até o 34. Em verdade vos digo que não passará. Olha a firmeza desse homem, olha o sinal que ele disse do tempo, né? A abreviação do tempo da volta dele. Ele está dizendo aqui, em verdade vos digo que não passará esta. Não é as futuras gerações,
é esta geração, sem que tudo isto aconteça. Então, se não aconteceu, se ele não voltou, isso é uma grande mentira. E nós vamos acreditar em quem? Nos pastores, que diz que é mentira? Aí você começa a ver quem é o anticristo. Todo esse povo religioso aí, ó, esses crentalhadas, pastorada, sacerdotada, apostolada, todos eles são os anticristos, porque a palavra, ele não apresenta, lá, acho que é no Apocalipse ainda, não diz que é uma pessoa, diz que é os anticristos, mas só que naquele tempo lá, João está dizendo que ele já estava, não vai aparecer mais, já estava. Amém, meus amados? Então por hoje é só. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Que esse entendimento possa te libertar do engano religioso. Isso é um inferno. Religião é um inferno vivo aqui dessa terra. Então que isso você tenha aprendido, que sirva para quebrar essas algemas que esses religiosos têm colocado nos pulsos da igreja, fazendo com que a igreja venha sustentar essa raça de cão. Amém, meus amados? Paz eterna e até domingo nesse mesmo horário. Amém? Sejam abençoados.